A gente poderia falar que nós quatro aqui nós somos pesquisadores da conscienciologia, mas a gente está com um instrumento aqui querendo provar para o mundo que existe como digamos assim, tentando criar um instrumento para provar. Mas eu vejo que isso, e até estudando a própria história da conscienciologia, e se a gente vê outras linhas também, a própria parapsicologia, e no começo ali dos estudos do professor Valdo Vieira, a ideia até em algum momento foi seguir a parapsicologia, mas mudou o caminho, principalmente pensando o seguinte: o mais inteligente não é simplesmente chegar e falar assim, vou provar para o mundo que existe. Porque se perde muito tempo com isso. Existem muitos estudos, você sabe muito bem disso. E mesmo com os dados objetivos, você ainda precisa que a pessoa queira acreditar nos dados objetivos. Então, assim, quanto Exato. tempo perderia, assim como a própria parapsicologia lá, que provou que existe telepatia e uma série de coisas. Isso não foi efetivo na prática. Então, o que eu vejo o mais inteligente da questão não é sim a questão da autocomprovação, e sim o quanto isso vai impactar para ajudar você a evoluir como consciência. Exato. E auxiliar as outras pessoas a evoluírem, que isso é o mais O inteligente. seu impacto no micro nas suas relações, né? O teu microambiente à tua volta. Isso é muito mais impactante do que você querer comprovar para o mundo inteiro, pro planeta inteiro, alguma E coisa. até houve uma história uma vez que comentaram comigo, não vou lembrar os detalhes agora, mas que comentaram que veio uma pessoa de fora que estudava muito essa questão de projeção, ou viagem astral, como chamam também, e vieram conversar com o professor Valdo, que era no Brasil aqui alguém referência em relação a isso. E aí a conclusão dessa pessoa falou, pô, você já está a alguns estágios, você está com outra mentalidade que eu tô. Porque enquanto eu tô aqui perdendo tempo ou investindo meu tempo tentando provar para o mundo que existe, você já está trabalhando com a projeção, ajudando outras pessoas, usando esse trabalho da projeção para algo superior do que A ficar energia que ele está gastando para perfeito. comprovar, você tem assim, formas mais inteligentes de usar essa energia em coisas que vão ser mais efetivas e que vão trazer mais resultado, né? E já existiram, inclusive, alguns experimentos, algumas pesquisas que eles justamente tentaram fazer isso, né? Aquele clássico de Charles Start, da Miser, que ele, né, tentou fazer com que uma projetora que se Até, declarava saísse Vamos, do vamos corpo. colocar assim, até para quem nunca ouviu falar. Um pesquisador acadêmico falou: ó, vamos pegar duas pessoas que saíram. Inclusive, tem até um detalhe que muita gente até eu me aprofundei nesse caso. A gente fala muito da Miser, mas sabia que teve o Mister X antes? Ele foi o primeiro, foi um homem que tentou sair do corpo, não conseguiu. E depois ele descobriu que era o famoso Robert Monroe lá, ele era o Ah, Mister X. Ele não conseguiu. Aí a segunda pessoa que foi no laboratório foi essa Mizê, que até hoje ninguém sabe quem é. E os números que ele colocou no teto aleatórios, ela saiu do corpo e conseguiu identificar. Aí você pode falar, pô, mas isso é uma prova irrecusável. Ela deitada, saiu do corpo, perto do teto, voando, e enxergou. Só que alguns pesquisadores falam assim, não, existe uma possibilidade remota, mas dela ver no reflexo do do relógio, não relógio. sei das quantas. E que o Charles Start teve 20 minutos que ele pegou no sono, ela poderia ter levantado. Então tem, né, Tem então, uma lanterna, aquela purita. Tem então, assim, viagem. sempre Então, é aquilo que a gente estava falando. Tipo, você pode até fazer um experimento e dar algum dado objetivo. Cabe ainda às pessoas, por meio subjetivo, aceitar o dado objetivo. e para Então, replicar também. para replicar, exatamente, tem esse lance que, né, na ciência convencional a gente precisa que seja falseável, né? Que você pegue aquilo e coloque em outras pessoas para você comprovar se aqui naquelas mesmas condições, e as pessoas são diferentes. Então, um vai conseguir sair do corpo, outras vezes não. E aí você percebe que a premissa da Conscienciologia ela já é diferente, porque enquanto a ciência está querendo justamente provar para os outros, a Conscienciologia está dando uma banana para isso. Não tá Quer dizer, interessado a em Conscienciologia comprovar é para o quê? ninguém. Inclusive, o que a gente sempre fala e recomenda em uma palestra, um curso que a gente vai dar, e aí fica o recado para vocês também, que é o seguinte: a gente está falando um monte de coisa aqui, pode ser que seja um monte de baboseira aí, entendeu? A gente recomenda que vocês nem acreditem no que a gente está falando, e a gente não tenha pretensão de convencer ninguém. Não tenha pretensão de falar aqui que vocês saiam acreditando e replicando o que a gente está falando. A ideia não é essa. A ideia é justamente chamar a atenção. Quem vê, quem admite que isso aqui que a gente tá falando faz algum sentido, quem admite que, pô, peraí, o que esses caras estão falando tem alguma lógica. Então você pega essa informação, tem muitas fontes aí que você pode estudar esse tipo de assunto, aí você vai ganhando um corpo de conhecimento sobre esse assunto, aí depois você aprende as técnicas, tenta aplicar as técnicas, tenta vivenciar isso, para depois de tudo isso você dizer: eu acredito nesse troço aí de experiência fora do corpo. Porque eu tive um. Porque eu vivenciei, eu estudei, eu apliquei técnica, eu vivi isso, que foi o caso que você trouxe aqui. E até pegando um gancho agora para dar mais uma aprofundada nessa questão, Eduardo, o que muitos podem se questionar na tua experiência, tá? Que também já vi gente falando isso. Tá, tudo bem, vocês estão falando de autocomprovação,
Aí você vai lá e diz que foi num curso lá no IPC, aplicou uma técnica e saiu do corpo. O que garante que isso foi realmente uma experiência fora do corpo? Você está falando de autocomprovação. Se comprovou para você mesmo, mas não pode ser uma alucinação? É aí que tá o ponto, né? A grande questão é da autocomprovação. E é o que eu disse, sim, que você comentou também. Eu não estou preocupado em convencer ninguém com isso, até porque eu não conseguiria fazer isso. O que eu consigo saber é, a experiência que eu tive, ela foi extremamente lúcida. A mesma racionalidade que eu tô aqui falando com vocês, eu tava. O que garante que você não tá alucinando agora? É a mesma Então, sensação que você Não, tem, mas né? espera aí, ó. Tá, Nessa tua vamos lá. fala. Tudo bem, você comprovou para você mesmo. Tá comprovado. E eu não tenho nada com isso. A comprovação é tua É minha. e você tá com a tua verdade aí. Mas o que garante para você mesmo que isso foi real? Tipo, beleza, estou convencido isso existe. Como que a gente pode, até, se vocês quiserem trazer, eu tenho experiências que me trazem essa comprovação. Mas como que você convence a você mesmo que isso é real? É uma experiência assim que, cara, eu não tenho dúvida que isso é uma experiência fora do corpo, não é uma alucinação. Eu descarto essas possibilidades, porque assim, eu posso trabalhar com autocomprovação, mas num nível assim que eu me convenço facilmente, sabe? Então a experiência fora do corpo existe porque eu tive um sonho lá, mas como que a gente, como pesquisador sério, a gente pode chegar na conclusão assim real, sabe? Isso foi de fato uma experiência fora do corpo por causa disso, disso, disso. Mas sabe o que é bacana? Até só pegando um gancho antes de entrar nessa questão, que o que eu acho inteligente da questão do princípio da descrença, que é não acreditar em nada, o não acreditar em nada significa, no meu ponto de vista, se dar o direito à dúvida. Se dar o direito a pesquisar É um sobre. exercício, né? Porque assim, se a pessoa chega assim, ah, não vou acreditar nisso, que isso é bobagem. A pessoa tem o direito, cada um faz o que quiser, mas o que eu tô falando assim, a pessoa ela já está acreditando. Porque ela está acreditando que não existe. Então ela já está enviesada e ela não está aprofundando. Então essa questão do princípio da descrença é, cara, eu não acredito em nada e eu tô me dando a possibilidade de experimentar para ver se faz sentido. Por exemplo, vou fazer a técnica do estado vibracional. Vou trabalhar minhas energias. Deixa eu ver o efeito, como é o antes e depois quando eu trabalho as energias. Eu estou me sentindo incomodado, eu faço o trabalho de energia, me sinto melhor, me sinto pior. Isso é a possibilidade. Mas agora sobre a sua questão que você trouxe, eu acho que é legal também vocês falarem que vocês pensam sobre isso. Mas no meu ponto de vista, essa experiência em si ela foi muito acachapante, ela foi muito incisiva o que aconteceu comigo. Mas eu tive várias outras experiências que elas também me comprovaram de situações diferentes, com pessoas, às vezes que eu tive uma projeção e depois a pessoa teve algo relacionado àquilo e falou comigo. Então, uma série de questões que vão criando um corpo. Não foi uma situação isolada, Isso. entendeu? Então, Aí você chegou num ponto muito bacana. porque, por exemplo, assim, e não só da projeção em si, mas da própria multidimensionalidade, das bioenergias. Por exemplo, eu já tive várias experiências assim. Vou pegar o Léo como exemplo. Ah, o Léo é meu amigo, meu irmão e mora comigo. Aí chega o Léo lá estressado em casa, bravo, você vê que tá, digamos assim, intoxicado energeticamente ou não tá muito bem. Eu vou lá e exteriorizo energia pro Léo. E o Léo sem saber, não falo nada pra ele. E eu vejo que ele começa a ficar melhor. Já começa a mudar, começa a mudar a face dele, já começa a ficar mais feliz, tá sorrindo, nem sabe por quê. E eu nem precisei falar nada pra ele, só com o próprio trabalho de energia. Então, uma série de comprovações que eu consegui ter ao longo da minha história de pesquisa dentro da Conscienciologia, que eu falei, opa, eu não posso, eu não posso ignorar tudo que eu já vivi, sabe? Você assistiu um corte do ConsciencioCast e para assistir o episódio na íntegra é só abrir o link na descrição aqui abaixo. E não se esqueça de se inscrever no canal para receber a notificação dos próximos vídeos. Um grande abraço a todos.